jovens padawans, professor Anderson na área, dando sequência aos nossos estudos de trigonometria. Hoje veremos ângulos, definição e unidades de medida. Vamos lá? O que é um ângulo? Duas semirretas de mesma origem e não opostas dividem o plano em duas regiões, as quais são chamadas de ângulo. Vamos por partes para entender o conceito de ângulo. Então temos aí a representação de um plano. Você deve lembrar que um plano ele se estende em todas as direções. É como se fosse uma folha de papel A4 gigantesca que não tem fim. Então aqui essa área, esse retângulo verde, vai representar aí o nosso plano. Então vamos desenhar duas semirretas de mesma origem. Então semirreta é a mesma coisa que metade de uma reta. Se você lembrar, a reta também é outro elemento da geometria que não tem início e também não tem fim. Ela tem apenas comprimento, mas ela não possui início nem fim. Mas a semirreta já possui um início, porque é como se partíssemos uma reta ao meio. Então aí temos na sua tela duas semirretas de origem O. Uma semirreta passando por A, no caso semirreta OA, e outra semirreta passando por B, no caso OB. Ambas com a mesma origem no ponto O. Perceba que, como essas retas se estendem infinitamente, elas também dividem o plano em duas regiões. Essa região à direita e essa região à esquerda. Essa região à direita é chamada de região convexa do plano, de região não convexa. Elementos de um ângulo. Então, os elementos do ângulo são o seu vértice, os seus lados, no caso as semirretas OA e OB. Aqui temos os vários exemplos de ângulos, tá? Temos aí ângulos formados por dois segmentos de reta, ângulos formados pelo prolongamento de lados de triângulo, no caso os ângulos externos aí dos nossos triângulos, ângulos formados aí por polígonos. Perceba que os dois polígonos aqui da figura, eles têm aí um vértice em comum. Os lados desses polígonos, de acordo, tomando por referência esse vértice em comum, também formam aí um ângulo. Medidas de ângulo. Grau. O que é o grau? Perceba que aqui temos uma circunferência de qualquer raio. Grau é uma abertura. Vamos lembrar que grau é uma abertura. Não importa o tamanho aí dos nossos lados do ângulo. O que importa sempre vai ser a abertura. Como nós temos uma abertura máxima aí da nossa circunferência, vamos olhar esse último desenho aqui onde o mouse está passando. Perceba que aqui nós temos a circunferência completa. Se nós dividirmos essa circunferência completa em 360 partes, cada parte dessa vai ser chamada de grau, representada por essa bolinha escrita um pouquinho acima aí do meio aí do restante dos números que indicam a quantidade de graus. Então temos que a circunferência completa é igual a 360 graus. Já quando não temos nenhuma abertura, vamos imaginar que temos dois segmentos aqui sobrepostos. Não há abertura entre eles, portanto o ângulo é 0 graus. Então aqui caminhando no sentido anti-horário, perceba que aqui nós abrimos agora os dois segmentos. Caminhando aqui no sentido anti-horário, nós temos aí o ângulo de 60 graus. Andando mais um pouquinho aí no segmento anti-horário, o ângulo de 90 graus. O ângulo de 135, o ângulo de 200. 270, 330 e enfim até o ângulo de 360 graus. E agora a unidade radiano. Agora vamos imaginar uma circunferência de centro O, exatamente na origem do nosso plano cartesiano. O raio da circunferência será unitário, isto é, de medida igual a 1. Não nos interessa no momento as coordenadas aí dos pontos. Apenas que o nosso raio da nossa circunferência será unitário, igual a 1. Portanto, quando estamos trabalhando com a unidade de medida radianos, nós temos que lembrar que essa unidade se refere a uma circunferência de raio 1, circunferência unitária. Agora nós temos os dois segmentos, temos o segmento OA e o segmento OP. Eles têm uma abertura que já pode ser medida em grau, conforme nós vimos aí nos slides anteriores. E nós temos aqui uma outra possibilidade de medida. Cada ângulo em grau terá um comprimento de arco. Esse comprimento de arco será exatamente a nossa unidade radianos. Por que radianos? Porque vem de rádios. A palavra rádios, em grego, significa raio. Raio de circunferência unitária, raio igual a 1.
Aqui está a nossa unidade radianos para medir toda a circunferência. Vamos lembrar a forma do comprimento da circunferência, que é igual a 2π que multiplica o raio, 2πr. Como o nosso raio é igual a 1, o comprimento total dessa circunferência de raio unitário será igual a 2π. Portanto, 2π radianos é igual a 360 graus. Lembrando que o comprimento é essa parte mais externa da nossa circunferência, do nosso círculo trigonométrico. Então, a volta completa da circunferência seria igual a 2π radianos, ou o nosso 360 graus. E 0 radianos corresponde ao nosso ângulo de 0 graus. Perceba que aqui nós poderíamos trocar todos esses números envolvendo π por um número, já que π é um número irracional, corresponde a 3,14, 16 e assim por diante. Tá? Infinitas casas decimais aí para o nosso π. Preferimos deixar a indicação utilizando π, mas seria perfeitamente possível trocar por indicação apenas de um número. Por exemplo, 1 radiano. 1 radiano seria exatamente um comprimento de arco igual a 1. Lembrando que se o comprimento total é 2π, o comprimento de uma circunferência em radianos, trocando π por uma aproximação de 3,14, seria 6,28. Então, se nós tivermos aqui uma circunferência de raio igual a 1 metro, o comprimento dessa circunferência seria 6,28 metros. Mas aqui, como estamos trabalhando agora com abertura, o comprimento do arco, a cada quantidade de graus tem uma correspondência aqui em radianos. Então temos que 45 graus é a mesma coisa que π sobre 4 radianos. 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2 radianos. 3π sobre 4 radianos é igual a 135 graus. E assim por diante. 270 graus é igual a 3π sobre 2 radianos. 315 graus, 7π sobre 4 radianos. Até darmos a circunferência completa, 2π radianos. Vamos utilizar o GeoGebra para entender um pouquinho melhor essa questão de medida de ângulos em radianos e em graus. Então aqui nós temos aí dois segmentos de reta de mesma origem, no caso ponto O, o segmento OA e o segmento OP. Então vamos lá. Aqui nós temos nenhuma abertura entre os dois segmentos, portanto nós temos aí que o ângulo formado é exatamente 0 grau. Corresponde também à medida de 0 radiano. Agora vamos entender o que é grau e radiano. Então vamos colocar aqui o nosso ângulo em 30 graus. Então o ângulo de 30 graus é a abertura, corresponde a 30 pedacinhos da nossa circunferência inteira dividida em 360 partes. Então, grau, dividimos a circunferência toda em 360 partes. Cada partezinha é a mesma coisa que 1 grau. Agora vamos olhar para o comprimento de arco formado. Agora, a abertura promovida por este ângulo, que possui 30 graus, em uma circunferência de raio unitário, vamos ter aqui um comprimento de arco igual a 0,52. Perceba que não estamos colocando medidas, unidades de medida aí nos comprimentos, tanto do raio quanto do radianos. Agora, esse comprimento de arco, sendo igual a 0,52, vamos lembrar que 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6 radianos. Π é aproximadamente 3,14. Se dividirmos por 6, vamos obter exatamente 0,52. Por isso que 30 graus é equivalente a π sobre 6 radianos. Ou também 0,52 radianos. Lembrando que π pode ser substituído aí por uma aproximação. Evoluindo, vamos lá. Vamos para o ângulo de 90 graus. Então, abertura de 90 graus, temos o nosso ângulo reto. Perceba que o ângulo reto, 90 graus, equivale a 1,57 radianos. 1,57. Lembrando que lá no nosso slide anterior nós vimos que 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2 radianos. Perceba que 1,57, 1,57, nós temos que é exatamente a metade de 3,14. Ou a mesma coisa que π sobre 2. E quando temos nosso ângulo igual a 180 graus? 180 graus é a mesma coisa que π radianos. Veja que o comprimento do nosso arco agora transformou-se em π. O que estava sendo mostrado em número agora se transformou em π. Temos aqui π radianos, ou um arco de 3,14 radianos. Dando sequência,
270 graus, ou 4,71. Seria a mesma coisa que o nosso ângulo de 3π sobre 2 radianos. E o nosso ângulo de 360 graus correspondendo a 2π. Classificação dos ângulos pelas suas medidas. Um ângulo pode ser agudo quando a sua medida está entre 0 e 90 graus. Pode ser reto quando o seu ângulo é igual a 90 graus. Ângulo reto, ângulo igual a 90 graus. A representação de ângulo reto é por esse quadradinho aqui, em vez de ser uma curva, onde representamos o ângulo, a abertura. Um ângulo obtuso. Alguns gravam erroneamente que ângulo obtuso é todo ângulo maior que 90 graus, mas nós temos que adicionar uma informação. Todo ângulo obtuso é maior que 90 e menor que 180 graus. Portanto, ângulos maiores que 180 graus não são considerados ângulos obtusos. Ângulo obtuso é todo aquele ângulo entre 90 e 180 graus. E o ângulo raso, ou ângulo de meia volta, alfa é igual a 180 graus. E a circunferência completa seria exatamente o nosso ângulo de 360 graus. Essas unidades em graus podem ser convertidas perfeitamente para radiano para classificarmos os ângulos pelas suas medidas. Ângulos complementares. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas for igual a 90 graus. Então nós temos o nosso ângulo alfa e um outro ângulo beta. Perceba que colocando alfa ao lado de beta, nós temos exatamente o ângulo de 90 graus. Então alfa mais beta é igual a 90 graus. Podemos falar que beta é complementar a alfa ou que alfa é complementar a beta, tanto faz. Quando nós dizemos isso, dizemos que alfa mais beta é igual a 90 graus. Ângulos suplementares. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas for igual a 180 graus. Agora nós temos que alfa, colocado aqui ao lado de um ângulo beta, a soma desses dois ângulos deu 180 graus. Então a soma dos dois ângulos deu o nosso ângulo raso, o ângulo de meia volta. Alfa mais beta é igual a 180 graus. Então ângulos suplementares são ângulos que, quando somados, obtemos 180 graus. Ângulos replementares. Dois ângulos são considerados replementares quando a soma de suas medidas for igual a 360 graus. Aí no nosso desenho nós temos um ângulo alfa, obtuso, portanto maior que 90 e menor que 180, e um ângulo beta aí maior que 180. Portanto, a soma desses dois ângulos no desenho nos dá perfeitamente 360 graus. Quando isso acontece, quando dois ângulos somados nós obtemos o resultado de 360 graus, esses ângulos são considerados replementares. Ângulos opostos pelo vértice. Dados dois segmentos de reta ou duas retas se intersectando num ponto, chamando esse ponto de vértice, perceba que obtemos quatro ângulos. Estes ângulos são opostos pelo vértice 2 a 2. Então veja que alfa tem a mesma medida, tem a mesma abertura que o nosso ângulo gama. Alfa, beta, gama e delta. Temos quatro letras gregas representando os quatro ângulos formados. Alfa, beta, gama e delta. Perceba que alfa tem a mesma medida que gama. Alfa é congruente a gama, possuem a mesma medida, estão opostos pelo vértice. E beta é oposto a delta e possui a mesma medida aí que delta. Portanto, ângulos opostos pelo vértice são congruentes, possuem a mesma medida. Alfa é igual a gama, beta é igual a delta. E a soma de quatro ângulos formados aí pela intersecção de dois segmentos de reta nos dá exatamente 360 graus. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.